Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui nessa quarentena fazendo o nosso Vida Culto. Que bom que você está aí. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele aí: 2020 é o ano da promessa do Senhor na sua vida. Amém? Fale isso para ele. Isso, agora diga para você mesmo: 2020 é o ano da promessa do Senhor na minha vida. Amém? Isso, e dê uma glória a Deus. Aleluia. Bom, amados, a palavra do Senhor que o Senhor nos trouxe hoje está em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. E em cima disso é que nós vamos trabalhar a temática de hoje, amém? Então, veja aí, no versículo 1, a palavra de Neemias é filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me que os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimada a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E disse eu: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados, nós sabemos que na festa de Chanukah, em 24 de dezembro de 2019, Deus veio a mim e me falou o tema para 2020, de como nós deveríamos trabalhar, a temática para 2020. E o nosso tema foi 2020, o ano da promessa do Senhor, né? E em cima disso, Deus foi me dando algumas palavras a cada bimestre. E no bimestre de janeiro e fevereiro, a palavra que o Senhor nos deu foi a palavra que está em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Quando Deus disse que era para nós ministrarmos libertação. Nós entendemos que essa palavra, ela fala: conhecereis a verdade vos libertará, né? E a gente percebe que nessa palavra aí, Jesus está falando apenas para aqueles que creram nele, né? Ok, e nós ministramos em cima disso diversas palavras ao povo. Agora, para o mês de março e abril,
Deus falou para ministrar sobre transformação. A palavra base é Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2, que diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é um culto racional, né? E que a gente não deve se conformar com este mundo, mas que a gente deve ser transformado e renovado no nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus por isso. Então, em cima disso, nós temos ministrado, nesse mês de março e agora o mês de abril, palavras referentes à transformação. E hoje, a Provideus nos dá esse capítulo aqui do livro de Neemias, capítulo 1, que logicamente que tem mais coisas aqui que nós vamos falar, que nós ouvimos essa palavra tremenda, que a gente percebe que Neemias, ele era copeiro do rei, e a gente percebe que Neemias, quando ouviu falar que o povo que estava lá no cativeiro em Jerusalém estava todo destruído, estava cheio de problemas, até os muros de Jerusalém tinham sido fendidos, as portas estavam queimadas a fogo, ele se compadeceu, ele se quebrantou, ele viu que ficou com dó, ele ficou compadecido do povo que estava todo lá sofrendo, enquanto ele, apesar de ele estar cativo na Babilônia, ele estava vivendo uma vida boa, tranquila. Ele era copeiro do rei. Começa a se quebrantar, ele começa a chorar, ele começa a lamentar por alguns dias e depois ele decide jejuar e orar ao Senhor a respeito disso, pedindo que Deus fizesse ele achar graça diante do rei, para ver se ele tomava alguma providência, se ele pudesse fazer alguma coisa para esse povo. Bom, o resultado dessa história, você que já leu com certeza essa história, sabe que Neemias encontrou graça diante do rei Artaxerxes, né? O resultado disso foi que o rei liberou ele, e liberou não só ele para ir em Jerusalém, mas também deu vários mantimentos e várias provisões e várias coisas para ele ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém, né? E trazer a proteção ao povo de Deus ali, que estava ali naquele lugar. E nós sabemos que no final de tudo ele conseguiu realmente fazer isso, ele conseguiu ir lá em Jerusalém, conseguiu restaurar os muros de Jerusalém, conseguiu pessoas para trabalhar junto com ele ali, e nós sabemos que não foi fácil, né? Nós sabemos que mesmo com tudo isso, Deus tenha feito ele achar graça diante do rei e tocar no coração do rei, para o rei ajudar ele para fazer todas as coisas. Ele estava com cartas de autorização para fazer tudo isso lá em Jerusalém. Mesmo assim, ainda se levantaram pessoas contra ele, assim, ainda se levantaram os Tobias e os Sanbalates, né, amados? Então, eu acredito que você está entendendo que Deus sempre nos dá uma direção, mas sempre que Deus nos dá uma direção, o inimigo ele sempre tenta levantar situações ou pessoas contra aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. É interessante que hoje nós estamos no propósito do jejum nacional, né? O jejum acionado pelo nosso presidente da República, e bem antes disso, quando foi anunciado esse jejum nacional, a gente começou a ouvir falar um monte de coisas, até mesmo de gente que se diz que é do povo de Deus, né? Gente levantando contra, situações contrárias. Eu vi cada comentário que eu fiquei assim perplexo. Eu disse, meu Deus, o cara está pedindo um jejum para a gente jejuar para o Deus da Bíblia. E muita gente questionando, mas ele é católico, ele não é evangélico, ele não é crente, não sei o quê, questionando uma série de coisas. E eu fiquei, meu Deus, o pessoal parece que não tem discernimento, o pessoal não está vendo que é um grande milagre do que está acontecendo. Em outros tempos, nunca houve isso, um presidente da República, pelo que eu saiba, convocar o povo todo para fazer um jejum a Deus, ao Deus da Bíblia, para que nos livre de uma pandemia dessa, que é a situação toda do coronavírus. E aí se levanta gente que se diz do mesmo povo de Deus contra isso. Eu fico impressionado. O cara não está mandando lá o cara fazer um ritual a outro Deus, ou algum doutrina ou rito que vai acionar um outro Deus. Não, ele pediu um jejum ao Deus da Bíblia, meu irmão. Para pensar nisso, vaso.
Para pensar nisso. Isso é um milagre, isso é algo extraordinário. Isso é algo que eu tenho certeza que Deus vai ouvir isso e vai nos livrar, vai livrar a nossa nação. Não só vai livrar a nossa nação do Covid, desse vírus, mas também vai livrar a gente dos Tobias e Sanbalates, né? Porque os Tobias e Sanbalates já estão se levantando, a gente sabe disso. Mas vai cair por terra, assim como Neemias, quando foi ajudar o povo e ele abriu o jejum, e Deus fez ele achar graça diante do povo, e recebeu a autorização para fazer a obra, fazer o trabalho, restaurar os muros, ajudar aquela população que estava ali necessitada em Jerusalém. Os Tobias e Sanbalate se levantaram, meu irmão. Então isso sempre vai acontecer. Só que o que acontece? Você conhece a história, você sabe o restante da história. Deus deu vitória a Neemias. Então não se preocupe. A gente sabe que os Tobias e Sanbalate já se levantaram com esse decreto do presidente de pedir o jejum nacional, né? E não importa a situação, se ele é católico, se ele é evangélico, o que ele quer que ele seja, mas a gente precisa entender que ele foi tocado por Deus a pedir um jejum ao Deus da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero em Deus que você esteja de jejum. Eu estou de jejum, eu e minha casa, nós estamos aqui no jejum. Vamos quebrar o jejum depois, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos chama com um propósito maravilhoso para com a nossa nação. Eu acho que nunca, em tempo algum, o povo de Deus foi chamado por uma autoridade levantada por Deus, que é um presidente da República. Na nossa nação, nunca, eu não sei, pode ter havido no passado isso, mas pelo que me consta, eu nunca vi isso. Nunca vi uma situação dessa no Brasil acontecer. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus vai nos livrar dessa pandemia e vai nos livrar também desses Tobias e Sanbalates que têm se levantado para tentar destruir aquilo que Deus tem construído, né? E louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero falar algo para vocês que, na verdade, eu estou de jejum desde ontem, desde sábado, porque quando eu estava acordando pela manhã, eu ouvi Deus me falar algo que eu não consegui compreender de maneira alguma. E eu tive que me ajoelhar, me humilhar diante de Deus e abrir um jejum para que Deus me desse discernimento sobre aquilo que Ele estava me falando. Eu não consegui compreender, fiquei muito tribulado com o que Deus me falou. Mas quando foi por volta de mais ou menos, eu comecei o jejum de manhã cedo, tipo, acho que 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não tomei café, fui direto, só tomando água. Quando deu por volta de mais ou menos umas 10 horas da noite, mais ou menos, eu não estava mais nem pensando nessa situação, de repente me veio aquele discernimento claro do que significava tudo aquilo que Deus tinha me falado, eu não tinha compreendido. E eu fiquei maravilhado, porque naquele momento eu não estava pensando mais nisso, porque o que acontece? Eu comecei o jejum e comecei a fazer as coisas do dia a dia, fui fazer um trabalho da faculdade, fiquei envolvido aqui no trabalho da faculdade, diante do computador, fazendo pesquisas, etc, e fui acabar tarde já da noite. E quando deu 10 horas da noite, eu resolvi subir, né? E aí fui lavar o rosto, tal. E ali, quando eu estava ali, de repente veio aquele discernimento claro, como se fosse como se fosse a página de um livro passando. É impressionante como Deus fala conosco. É um discernimento claro, literal, ou seja, aquilo não estava em mim, eu sei que aquilo veio da parte do Senhor. E o discernimento, depois do jejum, esse discernimento que Deus me deu, foi exatamente esse. Que muito de nós estamos deixando de ser pessoas especiais para Deus e nos tornando pessoas comuns. E quando veio esse discernimento, quando Deus falou isso comigo, eu disse, meu Deus, e o que significa isso? E veio o discernimento. O que é uma pessoa especial para Deus? Aqui nós estamos vendo que Neemias é uma pessoa especial para Deus. O que eu quero dizer com isso? Porque uma pessoa especial para Deus é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa que se compadece com a necessidade do povo, uma pessoa que tem um coração compungido, um coração misericordioso, um coração contrito no Senhor, se humilha diante de Deus, reconhece as suas falhas, seus pecados diante do Senhor, busca as coisas de Deus, clama a Deus pela justiça, intercede pelo necessitado. Isso é uma pessoa especial para Deus. Uma pessoa especial para Deus é uma pessoa que
se coloca a serviço do Senhor, que entrega a sua vida, entrega o seu coração verdadeiramente a serviço do Senhor. E o que é uma pessoa comum? Uma pessoa comum é uma pessoa que olha só para o seu umbigo, só procura seu bem-estar, sua própria vontade, não está nem para as pessoas, seus próprios interesses, não está nem aí para o próximo, não está nem aí para Deus, não quer nada, quer viver a sua própria vida, não se interessa por nada de Deus. Então, essa é a diferença de uma pessoa especial para Deus e uma pessoa comum. E Deus quer que todos nós sejamos pessoas especiais para Ele, pessoas que Ele tenha prazer de olhar para essa terra e nos ver. E perceba que Deus abençoou Neemias. Neemias entrou no propósito, Neemias tinha tudo para não conseguir nada, ele não tinha nada, ele era um copeiro, ele não tinha nada, ele não tinha como ajudar esse povo, ele não tinha como fazer nada. Então, no momento que ele faz um jejum, no momento que ele se compadece do povo, no momento que ele chora, que ele se quebranta, e uma coisa interessante, ele fala aqui na oração dele, aqui, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Olha só, ele chamou a responsabilidade para ele, né? Algo parecido com o que Jesus fez por mim e por você. Jesus chamou a responsabilidade do nosso pecado para ele. Então, essa é a situação de uma pessoa especial para Deus. E Deus se agradou tanto de Neemias que fez o rei se compadecer dele, fez o rei dar tudo para ele ir lá e reconstruir os muros de Jerusalém, colocar as portas tinham sido tocadas a fogo, eles falaram que as portas estavam todas tocadas a fogo, né? Todas queimadas as portas, e ele reconstruiu as portas, reconstruiu os muros, ou seja, trouxe a proteção de volta para aquela cidade, para Jerusalém, que era a cidade dele, a cidade da família dele, dos familiares dele, dos antepassados dele. Apesar de ele estar lá na Babilônia, naquela região ali, sob o comando de um rei Artaxerxes, porque então a gente vê isso, a gente vê que ele intercedeu de uma maneira tão poderosa, com jejum, oração, choro e confissão de pecados, né? Olha o que ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, ou seja, ele está intercedendo pelo povo, teus servos, né? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos, que ordenaste ao teu servo Moisés. Então, você percebe essa situação. Então, quando Deus me falou isso, que muitos estão deixando de ser especiais para Deus e se tornando pessoas comuns, isso me assustou muito, porque eu entendi que Deus estava falando sobre o próprio povo dele, sobre nós mesmos é que estamos fazendo isso, ou seja, na verdade Deus nos dá toda a oportunidade, mas a decisão é nossa, nós é que temos de decidir se a gente vai querer ser uma pessoa especial para Deus ou uma pessoa comum. Amém, amado? Eu espero em Deus que Deus tenha falado poderosamente com você através dessa palavra. E eu creio que com isso Deus possa gerar um novo pensamento, uma nova atitude, uma transformação na sua mente, um renovo, e você possa entender que você precisa jejuar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa buscar mais a Deus, você precisa orar mais, interceder mais, você precisa voltar, nós precisamos voltar a ser especial para Deus. E louvado seja o nome do Senhor, que essa situação toda do Covid-19, do coronavírus, ela está fazendo muitas pessoas estarem dentro de casa e começarem a interceder mais, a buscar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que realmente buscar sermos pessoas especiais para Deus, ou seja, pessoas diferenciadas nessa terra, pessoas que nos importamos com Deus, pessoas que amam ao Senhor e que desejam fazer conforme a palavra dEle, conforme as coisas dEle. Muitas religiões nós temos aí na face da terra, mas cada religião quer fazer o que eles inventaram, né? É engraçado que tem muitas religiões que têm a Bíblia dentro, mas não faz conforme a Bíblia.
né? Não faz como Deus ordena na sua palavra. Então nós devemos nos voltar para a palavra, nós devemos buscar, praticar mais a palavra do Senhor e voltarmos a ser pessoas especiais para Deus. Amém, amados. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, te livre desse Covid, te livre também dos Tobias e Sambalades. Aleluia. Eu creio que Deus vai livrar o governo desse Tobias e Sambalade, vai livrar nossa terra dessas enfermidades, todos esses males que tem nos assolados em todas as esferas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça você prosperar, você e sua família prosperar abundantemente, em nome de Jesus. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas e você está aqui nessa terra para ser uma pessoa especial para Deus. Amém? Seja uma pessoa especial para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Shalom.